Nessa segunda sessão de terapia, eu quero conversar com você sobre a política como fonte de prazer, a política como vício. Quando a gente fala de ser humano, quando a gente fala de vida humana, nós podemos interpretar a nossa vida, a nossa caminhada, a partir de três dimensões: dimensão física, a dimensão mental ou intelectual e a dimensão espiritual. E nós, brasileiros, precisamos ter muita consciência de que o nosso contexto, a nossa cultura, tende a nos rebaixar em todas essas dimensões, certo? Do ponto de vista físico, nós somos criados para jogar bola, né, para tomar uma cerveja gelada, somos uma cultura hipersexualizada, então nós não somos indivíduos de alta performance quando a gente fala do aspecto físico. Até um esporte aqui no Brasil, ele ainda é, vamos dizer assim, uma luta, né? A gente incorporar o esporte na escola, na vida das pessoas, a coisa da saúde física, né? Então, a dimensão física aqui ela é muito ligada a prazeres mais imediatos, até por sermos um país quente, um país latino-americano. Do ponto de vista intelectual, nós temos uma cultura muito voltada para o emprego. Como somos um país ainda muito instável economicamente, as pessoas usam muito da sua mente, da sua capacidade cognitiva para adquirir conhecimentos especializados, técnicos, específicos da sua categoria profissional. E é muito comum eu receber no consultório pessoas com 35, 36, 38 anos de idade que ainda precisam fazer especializações, pós-graduações e de alguma forma se atualizar na sua profissão para buscar um cargo, uma posição superior, para ter uma renda melhor, para ter uma vida mais digna. Então, todo o potencial humano de desenvolvimento de uma capacidade filosófica, artística, literária, ele acaba sendo colocado de escanteio, porque nós precisamos dedicar muitas e muitas décadas da nossa vida para uma carreira profissional, certo? Então, do ponto de vista físico, gastamos muito tempo em encontros sociais, em festas e em prazeres mais pueris. Do ponto de vista mental, muito dedicados a uma coisa tão elementar da vida que é a sua provisão, o seu trabalho. E na dimensão espiritual, da mesma forma, somos puxados para baixo, né? Porque falta no nosso país tradição, falta rito, falta cerimônia. A experiência religiosa acaba sendo uma experiência muito moral. Como nós somos um país muito desorientado moralmente, nós vamos para a igreja para recebermos uma série de aconselhamentos, de orientações sobre como agir, sobre como viver a vida, né, educar os filhos, casamento, honestidade, sinceridade. Claro que isso faz parte da experiência religiosa, mas pela falta de símbolos, pela falta de um lastro histórico mais profundo, acaba que a nossa experiência religiosa ela também se torna superficial e não é muito capaz de ordenar a vida de um indivíduo. Então, é nesse contexto que entra a política, né? Com a internet, com as redes sociais, com a capacidade que nós temos hoje de acompanhar quase que ao vivo o que está acontecendo com a política ela é muito dinâmica, ela pode, de repente, absorver a nossa atenção, né? E a nossa energia, a gente começa a colocar muita energia na política. E a política ela tem algo muito fascinante, que é uma aparência de unidade, de completude, como se nós exercêssemos todas essas dimensões da vida humana na política. Então, na política, você vai para a rua brigar pelos seus direitos, pelo que você pensa, pelas suas ideias, ou seja, você está usando o seu corpo, a sua força para manifestar, para lutar. Na política, você usa do seu pensamento, do seu estudo, da sua razão. Você precisa compreender quais são as ideias em jogo, quais são os esquemas políticos que estão nesse jogo de disputa de poder. E na política você tem ideologia, você tem cosmovisão, né? E a gente sabe que hoje o jogo político no Brasil ele é muito permeado por isso, né? Por pessoas com uma visão dentro de uma certa tradição espiritual e pessoas que, de alguma forma, rejeitam essa tradição espiritual. Então, percebam que a política ela pode produzir uma ilusão de que você vai viver todas as dimensões da vida humana
naquele tabuleiro ali. E aí as pessoas esquecem um detalhe muito importante, que a política ela é um jogo de poder. O homem político, ele quer fazer com que o outro faça o que ele quer, sempre, ainda que ele tenha um jogo de ideias, de pensamentos e até de princípios e valores religiosos ali, que partem até da sua formação pessoal, mas sempre tem um interesse por trás. Né? Quando você vê uma situação política, você sempre tem que pensar o que o político está tirando de vantagem pessoal naquela relação de poder com você, que é o cidadão, você que é o povo. Né? Então, quando você assistiu o seu presidente Lula, né, fazendo um discurso, seja sobre a fome, seja sobre o meio ambiente, seja sobre, sei lá, costumes de forma geral, sobre a justiça, sobre aborto, você tem que pensar por que interessa ao Lula ter aquela posição ideológica, defender aquela pauta. Quando você vê o Bolsonaro em cima de um carro elétrico, fazendo uma manifestação na Avenida Paulista, ainda que você converja com as ideias, com os pensamentos e veja valor na pauta que ele defende, você precisa pensar qual é o interesse pessoal do Bolsonaro de estar ali. E eu não estou equiparando um e outro ao dizer isso. Estou apenas dizendo que o denominador comum da política coloca nesses personagens esse aspecto da disputa de poder e do interesse, certo? E aí, tendo essa consciência, você pode ser menos enfraquecido na sua personalidade. Eu estou aqui te ajudando a não se engajar na política de uma maneira iludida, certo? E aí, existe uma outra questão muito interessante, é que a política, ela extravasa hoje o cenário político. A política não está só em Brasília, a política não está só no Congresso, a política não está só no partido, a política está em todos os aspectos da nossa vida. Quando você começa a seguir um influenciador, você está colocando política dentro de casa, porque existe uma relação de poder. Eu não estou sendo Foucaultiano aqui não, tá bom? Eu estou apenas dizendo que as relações hoje de negócios, as relações de influência, elas cada vez mais dispõem de mecanismos de manipulação psicológica que conferem àquele que detém esses recursos poder sobre você. Certo? Quando você vai à igreja e você está ali ouvindo o pregador, você pode estar vivendo uma relação de poder, porque ele tem interesses de fazer crescer sua comunidade, de fazer crescer o seu nome, e você, crente de que está tendo uma experiência ali religiosa, sacramental, na verdade você está fazendo parte também de um esquema de persuasão, de marketing, né, que envolve um interesse pessoal. E é claro que as pessoas, por elas não terem a capacidade de realizar essas dimensões na trajetória pessoal delas, na vida delas, elas têm uma dificuldade de se desenvolver plenamente no seu corpo, na sua estrutura, na sua identidade, na sua razão, na sua inteligência, na sua espiritualidade. É mais cômodo, muitas vezes, elas aderirem a essas comunidades permeadas por jogos de poder, porque ali, como eu falei, elas vão exercer aspectos aparentes de vida espiritual, intelectual e física. Então, um exemplo que eu posso dar sobre isso são inúmeras pacientes, mães, que eu tenho atendido nesses anos de consultório, que se vincularam a certos influenciadores, como, por exemplo, Italo Marcilli, Samia Marcilli, Ícaro de Carvalho, Lara Nesteruk, né, Dr. Jorge, que são pessoas que têm trabalhos fantásticos, mas essas mães aderiram a essas comunidades com uma grande expectativa de satisfação pessoal, e ao encontrarem esses aspectos tão ricos, né, de espiritualidade, de intelectualidade e até de fitness, elas sentiram uma plena realização por fazer parte daquilo ali, ainda que a sua trajetória pessoal não esteja realizando nada daquilo ali. É a pessoa que está à frente que está realizando. E passando certos aspectos estéticos disso para os membros da comunidade. Mas a pessoa em si, ela pode estar completamente imatura e fracassada em seus projetos pessoais, certo? Um outro exemplo disso, eu tenho atendido alguns psicólogos, alguns terapeutas, alguns médicos
que apostaram muitas fichas em cursos, em mentorias, em jornadas desses profissionais, desses intelectuais, influenciadores e outros que eu citei, e parece que cada vez mais eles se sentem incapazes de exercer uma posição social e profissional de relevância. Quanto mais eles adentram nessa comunidade, quanto mais eles consomem, mais eles se sentem diminuídos, mais eles rebaixam a sua autoestima. Não é engraçado isso? A pessoa está fazendo contatos, ela está estabelecendo um network interessante, ela está adquirindo conhecimentos técnicos e ela cada vez se sente mais retraída em de fato expor o seu trabalho e em de fato se posicionar como uma pessoa de autoridade dentro do seu trabalho, por fazer parte dessa bolha, certo? São pessoas que às vezes até carregam culpas espirituais, porque elas sempre se sentem aquém daquela figura que na rede social, que no palco daquela comunidade, encarna uma referência muito virtuosa e muito exemplar desses mesmos valores, certo? Ela parece uma pessoa tão realizada nessas dimensões que parece que a única chance que eu tenho de chegar perto de ser uma pessoa igualmente realizada é estar perto desta autoridade, deste guru, deste intelectual, deste especialista, deste profissional, certo? Então, eu quis gravar esse vídeo para lembrar vocês que a sensação de uma unidade por meio do grupo, por meio da comunidade, por meio do discipulado, ela pode ser prazerosa, ela pode ser reconfortante, mas ela pode ser bastante enganosa. Não se esqueça que a realização humana, sim, ela acontece em sociedade, mas ela acontece na trajetória individual de cada alma que passa por esse mundo e que precisa cumprir a sua vocação pessoal de vida, certo? E essa vocação, sim, vai envolver uma agenda, vai envolver correntes, vai envolver redes, teias sociais, mas você precisa encontrar aquilo que você sabe fazer de melhor e a parte da missão que você precisa cumprir com o seu corpo, com a sua mente, com o seu espírito. E é assim que você, de fato, vai inspirar os seus filhos a se desenvolverem plenamente. Não apenas indicando conhecimentos ou conteúdos ou direcionamentos para eles a partir dessas influências, mas você sendo uma presença dentro da sua casa que demonstra o que é uma pessoa que se realizou em todas essas dimensões. Certo? Espero que tenha sido interessante para vocês o conteúdo. Curta, compartilhe, se inscreva no canal e aguarde que em breve nós vamos criar o nosso grupo de membros para você ter acesso a conteúdos exclusivos. Fique ligado. Curta e compartilhe, eu te espero no próximo encontro. Até mais.